Fala Marajá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Denis, técnico de atletismo, psicomotricista e professor universitário. Durante as últimas semanas na faculdade a gente estava falando sobre capacidades físicas, velocidade, resistência e força. Aí sempre tem aquela galera marombinha, né? E vocês sabem bem de que eu estou falando, que tiveram algumas dúvidas da realidade, dos mitos, do tabu, o que é certo, o que é errado. Para falar sobre isso, então, eu vou relacionar com a história do Usain Bolt, o raio, o cara mais rápido do mundo, recordes mundiais atrás de recordes mundiais. Vamos lá? Bom, vamos lá. A história do Bolt você já deve ter ouvido falar, ver na TV. O cara é um fenômeno e vem ganhando recordes e conquistas e medalhas atrás de medalhas desde 2008 na Olimpíada de Londres. Mas e aí? Será que esse cara sempre foi uma realidade nessa prova? Será que ele sempre foi uma promessa de tudo isso que está acontecendo agora? Ou ele vai se tornar um mito? E ele quebrou vários tabus. Pra você ter uma ideia, em 2001, o Bolt ele começou correndo os 400 metros e ganhava de tudo nas Olimpíadas Escolares lá na Jamaica. Durante 6 anos, ele correu os 400 e os 200 metros. Sempre com aquela vontade, né, de estar fazendo 100 metros, mas o técnico dele falava que ele não tinha biotipo, que ele não tinha perfil para isso. Ele era muito grande, desengonçado, e aí ele não conseguiria ser mais ágil que a prova dos 100 metros traz, né, à tona. Aí Bolt insistindo com o seu técnico, ele queria correr os 100 metros, até que o seu técnico falou assim: tá bom, você vai correr os 100 depois que você bater o recorde mundial dos 200. Ele foi lá em 2007 e bateu o recorde mundial dos 200 metros. E o Bolt falou assim: e agora? Agora você vai deixar eu correr os 100? Vamos lá. E começaram a treinar. Começaram a treinar entre aspas, porque o cara já era velocista, ele já treinava a saída de bloco, ele já tinha uma grande velocidade nos 200 e agora ele teria que aprimorar isso para os 100 metros. Teoricamente seria difícil pelo seu tamanho, o seu sistema de alavanca, então produziria menos torque, o que atrapalharia a saída dele no bloco, mas não. O cara é um fenômeno, ele perde sempre na saída de bloco, mas depois com o tamanho da perna dele, com as passadas dele, com a contração muscular que ele tem, ele consegue ultrapassar todo mundo e manter a velocidade dele até os 60 metros, sendo que tem coisa que o pessoal faz até os 50 metros. Então o Bolt mostrou que ele não seguia um padrão. Se ele seguisse um padrão, ele faria como a maioria dos seus colegas tinham feito, que eles saíam da Jamaica, iam para os Estados Unidos, fazer um treinamento mais específico de velocidade, acabavam enrijecidos, muito fortes, e aí perdiam velocidade e não rendiam mais os treinamentos. Até que um grande cientista lá da Jamaica teve a ideia de deixar os jamaicanos lá e criar um centro de excelência, um centro de pesquisa, e onde eles observaram que o biotipo do jamaicano, daquela comunidade, não precisava de tanta força. Pelo contrário, eles precisavam de uma harmonia muscular, eles precisavam de uma tensão adequada para aquele momento de prova. Ele dá um exemplo muito prático num vídeo no YouTube, esse professor, onde se você colocar a mão aberta e balançar, ela é muito mais rápida se você colocar a mão fechada e balançar. Corpo é especial, mas Bolt não esquece de treinar a mente. Esse estilo brincalhão, quase debochado, é na verdade parte de um processo de concentração diferenciado, que faz dele um tormento para os adversários. Ele está descontraído, mas ao mesmo tempo ele está no pico da sua ativação. É o que a gente chama de estado ótimo de ativação. O que é isso? Ele está tenso, mas é uma tensão sob controle. Ele tem que estar com o batimento alto, ele tem que estar com a sua musculatura em prontidão. E claro que esse tipo de atitude também desestabiliza os seus adversários. Deu uma olhada aí?
Então, Bolt não seguia um padrão. Bolt era uma exceção. Bolt quebrou tabus para conseguir o que ele tanto queria, que era correr o 100, ser campeão mundial no 100. Para você ter mais uma ideia da diferença do Bolt e de grande parte dos jamaicanos hoje, velocistas, eles fazem uma sessão de quiropraxia antes do tiro. E aí, com o alinhamento dessa coluna, essas inervações para a contração muscular estariam supostamente dentro dessa teoria sendo mais direcionadas, tendo uma plasticidade, uma tranquilidade, uma harmonia para chegar no estímulo perfeito. Da pista para a vida. Bolt não corria os 100, ele corria os 200. Bolt não era o biotipo adequado para o 100, ele era adequado para os 200 e para os 400. Bolt, ao invés de ir embora do seu país e fazer como tantos outros fizeram, treinamento de força intenso, ele resolveu fazer um treinamento de força harmonioso. Nessa aula de treinamento que eu dei nas últimas semanas, falando sobre as capacidades, um dos alunos me perguntou assim: professor, eu vou chegar lá na minha academia, vou começar a treinar desse jeito, todo mundo vai me olhar e vai falar assim: pô, o que você está fazendo, meu? Nada a ver isso aí. A gente treina há anos assim e tem tido resultado. Talvez sim. Talvez pelo seu biotipo, talvez pela sua suplementação, talvez pelas cargas boas que você tem dado ao seu treinamento, talvez também pelo sistema de anabolizantes, esteroides ergogênicos que você vem usando, mas teóricos estudaram e viram que dentro de todas as metodologias existe uma metodologia mais adequada. Não aquela que você chega numa academia e tem um papelzinho colado na parede, estampado lá, dizendo o que você vai fazer. Dizendo que todo mundo tem que fazer igual. Que você tem que ser uma vaquinha de presépio e tá lá igual todas as outras. Está na hora de você fazer a diferença. Está na hora de você ser a referência. Eu estou falando isso numa questão bem simples, que é dentro de um treinamento, numa academia. Mas quem sabe na sua vida você não quer mudar o seu estilo de vida para melhor e você fica ainda receoso porque não sabe o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Mas saiba de uma coisa, você é quem manda na sua vida. Você é que cria os sonhos e as expectativas da sua vida. Então está na hora de ser uma realidade e quebrar tabu. Se você gostou, compartilha, curte aí, lá no YouTube, Denis, da Pista pra Vida, tem mais vídeos como esse. Um abraço.